Olá, bem-vindos ao nosso FCast, o cast que fala dos bastidores da comunidade FMU FEANFAAN. Hoje a gente está aqui com a escola que transforma, que traz a tecnologia para dentro do nosso dia a dia, para os estudos. A gente está aqui com a diretora da Escola Tech, professora Ângela Tomico. Que bom ter você aqui, é sempre muito bom conhecer, gente, os bastidores dessa escola. Prazer. E o professor Paulo, que é convidado, vai contar aqui os projetos, o que eles estão aprontando lá na Tech, que tem causado muito burburinho e tem feito a diferença. Lembra que a gente tem trabalhado aqui forte com o slogan "É prática desde o primeiro dia", e que o aluno está no centro de tudo. E, Ângela, conta um pouquinho para nós como está sendo dirigir hoje a Tech com esses desafios todos e um pouquinho depois do projeto que você trouxe para apresentar para nós. Maravilha, Carminha. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Professor Paulo, né? É um grande prazer estar aqui, né, com você, Carminha, nesse FCast, né? E com a nossa audiência aqui, falando um pouco a respeito da escola. Hoje nós vamos falar sobre um programa que está indo muito bem na Escola Tech, que chama Você Trabalhando Desde o Primeiro Semestre, né? É um programa exclusivo, né, inédito, e muito importante porque ele visa a trabalhabilidade. E eu trouxe aqui o professor Paulo, que é líder, né, nessa frente, na atuação nesse programa. Muito bom, gente. Antes do professor falar, eu vou falar que eu sou fã dele, já falei isso aqui nos bastidores, porque ele faz coisas incríveis dentro das aulas que ele ministra. Ele traz inovação, fala de empreendedorismo, trabalha com projetos reais, eu sou apaixonada por isso. Então, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, é super importante participar do FCast. E, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de trazer para os alunos o mundo real. Então, quando eles saírem da instituição, eles já estão preparados para o mercado. Então, todas as aulas que a gente ministra, em especial aquela que você viu falando, principalmente permitir que eles consigam entender um pouco como o mundo funciona fora da instituição e criar coisas, né? A gente trabalhou naquela disciplina conceitos de startup. Como é que o cara cria novos projetos, como é que ele pode sair daqui e já ser um empreendedor, já criar coisas interessantes para ele e para a sociedade, né? Então é isso. Muito legal. Bom, a gente tem aqui, gente, aproveitando, o Acelera Startup. O professor trouxe metodologias super interessantes para se trabalhar dentro das fases de criação. Aluno de Tech consegue, então, vislumbrar as etapas, as fases e vivenciar isso na prática. Mas, Ângela, trabalhar desde o primeiro dia para um aluno de Tech, cada vez está sendo mais requisitado, né, aí pelo mercado. Como é que está sendo essa experiência dentro da escola? O pessoal está curtindo? Os alunos têm aderido ao projeto? Me conta. Sim, sim. No semestre passado, nós fizemos um piloto, né? Então, um grupo restrito de alunos participaram desse projeto. E nesse semestre, nós abrimos o programa para todos os alunos calouros, de todas as modalidades, presencial, EAD, semipresencial. E esse programa, ele é exclusivo para aluno calouro, aluno novo. Por quê? Porque o objetivo é colocar o aluno trabalhando desde o primeiro semestre. Que demais, Tá. Assim, acho que é um desafio enorme. Mas nós estamos bem empenhados nessa ação, né? Precisa ter bastante disciplina, né? Tanto a nossa quanto da parte deles. Né? Eles têm que se envolver mesmo no programa. Mas a gente garante que se ele fizer o programa, ele estará empregado no primeiro semestre, né? Com certeza. Mas como que o nosso líder é o professor Paulo, queria direcionar já as perguntas, né, para a nossa liderança do nosso programa Você Trabalhando Desde o Primeiro Semestre. Então, para começar, Paulo, queria que você dissesse, de forma geral, né, falasse sobre o programa Tech Você Trabalhando Desde o Primeiro Semestre, a importância para os nossos estudantes da Escola Tech. Bom, assim, esse programa ele é super importante porque abre a possibilidade para o aluno já logo no início começar a adquirir conhecimentos que vão permitir que ele realmente consiga um novo emprego. E o foco não é só nas habilidades, no hard skill, naquelas habilidades técnicas. A gente também tem uma preocupação muito grande
com o soft skill. Então, como é que ele vai se comportar na empresa? A gente sabe que muitas vezes o aluno ele é contratado pelas habilidades técnicas, mas é demitido por causa do soft skill, Da falta, né, das soft skills. exato, da parte comportamental. Perfeito. Então, quando a gente pensa nesse projeto, a gente pensa nessa possibilidade do aluno já ir se desenvolvendo fortemente, vai depender muito do comprometimento dele também, se desenvolver fortemente na parte técnica, mas sem abandonar essa preocupação com essas habilidades não técnicas, né, comportamentais. O que a gente está falando aí de não comportamentais? Estou falando de comunicação, trabalho em Comunicação, proatividade, comprometimento com os objetivos, entregar, fazer entregas, né? Todos os dias você tem entregas, então você tem que fazer aquilo acontecer, está sempre comprometido não só com os objetivos da organização, porque ele vai trabalhar, mas com os objetivos dele. Como é que ele vai adquirir novos conhecimentos, né? Como é que ele vai desenvolver isso ao longo do tempo? muito Tem um outro ponto, né, Carminha e professor Paulo, que esse programa, como que é aluno para aluno calouro, o que que acontece? O aluno está entrando no curso, então ele tem as disciplinas do primeiro semestre. E o programa, ele traz o quê? Um reforço, uma complementação, porque o objetivo é o quê? Ele já no primeiro semestre conseguir um trabalho. Pode ser um estágio, uma residência ou, quem sabe, ser contratado mesmo. Esse é o objetivo para todos os alunos que estiverem no programa. Né? Esse é o objetivo. Então, o aluno ele tem que se empenhar bastante. Né? E aí, Paulo, queria que você dissesse, né, para todo mundo conhecer como que funciona o programa, quais são os principais recursos que, ao entrar no programa, ele tem acesso. Bom, a primeira coisa que a gente pede para os alunos, assim, a questão da comunicação do programa com os alunos é super importante, tem que ser rápido. Então, eles trabalham a gente tem um grupo, vamos dizer, privado de WhatsApp, né, só para esse tipo de comunicação. Nós temos uma comunidade dentro da plataforma Level Up, que é uma comunidade onde vão aparecer as coisas que estão relacionadas aos cursos de nivelamento, o acompanhamento desses cursos, fóruns para mentoria, fóruns para suporte, fóruns para networking. Então, a gente procura estabelecer lá vários instrumentos em que vão permitir que ele vá caminhando ao longo do tempo no programa. Uhum. Além disso, como que ele está no primeiro semestre, na TEC, uma das primeiras habilidades, né, competências que todo aluno TEC tem que ter é programação. Então, todos os cursos têm a disciplina de programação. No entanto, no programa, ele tem um nivelamento de programação. Então, ele vai ter, eles já tiveram, né, atualmente o programa está em curso, eles tiveram 12 aulas de programação com front-end, inclusive. E aí, agora, eles vão entrar com prática de mercado, que é um segundo módulo, né, para reforçar as habilidades necessárias para o profissional de TI. Ô, Ângela, você está me dizendo que além das disciplinas comuns que ele cursa no primeiro semestre, ele tem esse suporte como se fosse um curso extra mesmo dentro do programa. Sim, ele tem aulas síncronas, as aulas ficam gravadas, ele pode rever, ele tira dúvida com o professor, porque qual é o ponto? Paulo começou muito bem falando, para o aluno conseguir um trabalho na área TEC, ele precisa ter competências técnicas e programação é uma delas, né? Porque ele vai conseguir passar, conseguir o estágio por meio, ele tem que ter as habilidades na área, e programação é essencial. E a gente está falando de alunos calouros, né? Por isso, pegar na mãozinha, né, o nivelamento, tem esse objetivo. O nivelamento é quando a gente deixa todo mundo, no mínimo, ele sabe o básico de programação, porque o programa vai garantir isso para ele. Sim. Mesmo eu entrei, não sei nada, mas eu vou fazer esse curso para eu estar no mesmo nível que todas as pessoas do programa vão estar para receber as outras informações. Porque o mercado exige esse mínimo de conhecimento. As próximas etapas do programa exigem que ele tenha um certo conhecimento. Certo.
Então, quando você faz esse nivelamento, você coloca, porque você está pegando alunos que têm bagagens diferentes. Então, você vai trazer alunos que conhecem um pouquinho, alguns que já conhecem bem, porque são mais fuçadores, correm mais atrás. E aí você faz com que todos estejam num nível mínimo para poder enfrentar as próximas etapas. E aí entra aquela parte que a professora Ângela falou, da parte prática, né? Então, eles vão começar a desenvolver e o final é entregar um projeto. Então, o cara já tem que começar num certo patamar para poder... Então, a gente dá essa oportunidade dele do zero chegar nesse patamar. Sem isso, a vida dele nas próximas etapas não seria possível, né? Ficaria muito difícil. E vale lembrar que ele está fazendo o primeiro semestre com as disciplinas dele, né? Porque a gente tem que dar essa bagagem tanto da hard skill, que são as competências técnicas, ao mesmo tempo que mais para frente a gente vai trabalhar as competências socioemocionais, né? Soft skills, né? E sempre lembrando que a gente está trabalhando com o aluno calouro, né? Ele ainda está no começo do curso. Gente, primeiro semestre. Primeiro semestre. Olha isso. Ele ainda está se adaptando à vida de estudante universitário. Ele sai do ensino médio e está entrando, é uma outra vida, né? Uma outra perspectiva, uma outra maneira de enxergar o estudo. Mas o nosso objetivo é colocar esse aluno já trabalhando no primeiro semestre. E no curso, o que a gente quer? Que ele vá evoluindo na aquisição das competências, dos conhecimentos técnicos e trocando de funções, né? Funções mais elaboradas, tá? E aí, Paulo, além, né, acho que a gente já trabalhou bem esse conteúdo, a parte do conhecimento, do conteúdo, das habilidades, e aluno calouro, ele costuma ter outra dúvida que seria assim, não sou da área, que tipo de carreira, que tipo de atividade eu posso seguir, né? Então, como que o programa de trabalhabilidade apoia esse aluno? Então, a gente tem um espaço importante de mentoria. Então, o aluno realmente, assim, é difícil o camarada. A gente está falando de vários cursos diferentes, os alunos entram com expectativas diferentes, mas mesmo quando você entra num curso específico, dentro dele se abrem várias oportunidades de carreira diferentes. Então, qual é o nosso papel? É receber, acolher esses alunos e orientá-los em que direção eles podem caminhar. Abrir, descortinar algumas coisas que podem fazer com que eles tomem decisões sobre o futuro deles, assim, para onde eu vou caminhar. Então, estabelecer um objetivo, ajudá-los a estabelecer um objetivo e, a partir desse objetivo, eles criarem uma trilha para ir caminhando e alcançar aquele objetivo. Então, eu acho que o papel um papel de mentoria, ela é um diferencial importante nesse programa. E como que o aluno consegue fazer mentoria? Quais seriam os caminhos? Tem alguns caminhos, né? Por exemplo, você tem na nossa comunidade a possibilidade do aluno entrar em contato com o professor líder, né? E aí agendar horários e a gente tem dois caminhos, né? O aluno que é do curso presencial ou semipresencial, ele pode preferir falar face to face com o professor e tirar dúvidas e, assim, em algum sentido pode dar algum conforto a mais para ele. Então, a gente tem essa disponibilidade, no nosso programa a gente busca fazer isso. E o aluno que é EAD, a gente acende por Teams, né? Uma reunião virtual e é uma reunião realmente 1 a 1. Não é uma reunião que a gente vai colocar vários alunos diferentes. As necessidades dele. A necessidade dele vai ser Qual a diferença? Porque o aluno calouro, a dúvida dele pode ser tanto de carreira quanto de conteúdo, né? Porque a área, a gente estava conversando, eu e o Paulo, a área de TI é um leque. E um aluno, ele não sabe, nem ele sabe qual o caminho seguir. Será que eu sou bom em programação? Será que eu sou bom em gestão? Será que eu sou bom em infra? Né? Então, tem diversos caminhos, segurança. Ele vai percebendo isso ao longo do programa. Ele consegue ter esses insights. Consegue. A gente estimula também, né? Claro. A que ele pense sobre isso e eventualmente indicando alguma literatura para o camarada tentar se aprofundar um pouco mais naquele tema, que naquele instante ele entende que é o melhor para ele. De repente ele lê um pouquinho mais a respeito e fala, pô, isso aqui não é minha praia, não.
deixa eu buscar outra coisa. Uhum. Mas é bem nessa linha aí de orientação individual. Maravilha, Paulo. Tenho mais uma pergunta aqui, ó. Quais seriam as orientações e cuidados para o aluno conseguir o seu primeiro trabalho? Então, a gente tem discutido bastante sobre isso, né? Como orientar os alunos. Então, aquela coisa de você criar um perfil no LinkedIn é super importante, bem construído, um currículo bem construído, estabelecer networking para buscar oportunidades através desse network. Aqui na instituição a gente tem a área de carreiras, que é super importante, o aluno pode tem vários serviços, né, inclusive de orientação, como construir o seu currículo, palestras, lives. Então tem aí um leque grande de oportunidades para ele se preparar, inclusive se preparar para entrevistas, que é outro ponto importante. Como é que o cara vai para uma entrevista e o que é importante ele apresentar, até para conhecer a empresa, né? Porque ele está fazendo entrevista. Assim, é importante o cara conhecer um pouquinho daquela empresa para ter um pouco de proficiência na hora que ele estiver falando. Que incrível, né? O programa vai olhando para todas as etapas de estar trabalhando desde o primeiro semestre. Incrível, muito bom. Uhum. Paulo, queria que você falasse um pouquinho especificamente a respeito da área de TI, né, que tem as suas particularidades. Então, o que você falaria, né, da carreira da área de TI, né? Quais são as particularidades? Bom, assim, a área de tecnologia é uma área de transformação constante. Não só no sentido que as pessoas que estão nesta área são agentes de transformação nas empresas, na sociedade, mas também porque essas tecnologias elas se transformam, se obsoletam muito rápido e surgem novas tecnologias muito rápido também. Então o aluno ele precisa estar preparado a entender que ele vai ter que estudar permanentemente, porque os novos conhecimentos os conhecimentos antigos serão substituídos por novos conhecimentos o tempo todo. Não tem como fazer. Eu até comentei com a professora Ângela, tem uma frase que eu uso com os alunos que eu digo o seguinte: vocês vão desenvolver soluções para problemas que não existem com tecnologias que não foram inventadas. Porque é isso mesmo. Então, daqui a alguns anos, tudo isso que a gente está falando, ou ela vai ficar assim tão pervasiva que você não vai perceber mais, ou vão surgir tecnologias que vão exigir assim, novos aprendizados. Uhum. E hoje, por exemplo, a área de TI, o que está em foco, né, e a gente está no momento de transição, é a inteligência artificial. Inteligência artificial está em todos os setores. E todo o nosso curso de TI, as matrizes curriculares, a gente tem como missão fazer o update, a atualização com rapidez, né? Então, as nossas linguagens de programações, a gente utiliza Python, que é a principal linguagem para a inteligência artificial, né? Estava conversando com o Paulo, a gente está exatamente no momento de transição, né? Há 5 anos atrás, a gente não ensinava tanta inteligência artificial. Inteligência artificial é teoria. Hoje não, hoje é possível, por meio de linguagens de programações como Python, né, elaborar robôs, né, que, como o Paulo está dizendo, a IA está em tudo quanto é lugar e a pessoa nem sabe que tem IA lá, né? Gente, essa é uma escola, vocês estão vendo, né? Que a gente estava falando dos bastidores antes, eu falei assim, isso aqui é um programa que dá para falar o dia inteiro, porque tem muitas coisas legais. É a escola que está de braço aberto ali com o seu futuro, né? Com coisas que a gente nem sabe para onde vai, o que vai fazer, mas aqui na nossa escola de tecnologia, com certeza, você vai ser assistido por esses professores, assim, com esse perfil do professor que está com a gente, né, demais, e com essa direção preocupada, antenada, que está vendo tudo que está acontecendo lá na última milha, para trazer para você aqui no dia a dia, na sala de aula, nos laboratórios, para te colocar no mercado, com esse compromisso de você empregado desde o primeiro semestre. Queria agradecer muito a presença de vocês, passar muito rápido, né? Os professores, façam as suas despedidas, então, para a gente encerrar esse FCast com vontade, com gosto de quero mais, né? Passou rápido, né? Passou rápido demais. A gente poderia falar 1 hora aqui a respeito desse tema, né? Carminha, queria agradecer muito o espaço,
né, para divulgar as escolas e queria convidar todo o público para conhecer mais, né, acessando o nosso site, os cursos da Escola Tec, que o nosso compromisso é o quê? Ter cursos atualizados e a empregabilidade para os nossos alunos. Queria muito agradecer também, Paulo vai falar, né, a despedir, mas queria agradecer muito a participação do professor Paulo também. Bom, eu faço das palavras da Ângela as minhas palavras, né? Ela colocou muito bem. E assim, a gente espera que os alunos realmente tenham interesse. A gente tem uma vontade muito grande de ajudá-los na sua transformação de vida. Você viu um material que eu apresentei sobre uma disciplina assim, que eu acho super legal, que ela se preocupa muito com Produto, né, produto, resultado. com a evolução de carreira dos alunos, e essa é uma preocupação constante da FMU. E eu sou egresso da FMU, né? Olha isso. Então eu posso falar assim com conhecimento de causa. Então, boa noite, não, até logo para todos, e espero vê-los novamente, né? E muito sucesso. Muito bom, a gente fica aqui com um pouquinho assim, né? De um dos projetos da Escola de Tecnologia, com esses professores brilhantes, aqui na direção da professora Ângela Tomico, que faz toda a diferença. E com gente que egressa, né? Que volta para cá para dividir esse conhecimento. E isso deixa a gente feliz, muito feliz, em saber que a gente pode contar e construir essa comunidade tão forte que transforma, de fato, a vida das pessoas. Então, olhem lá no site, se programem para vir, venham visitar. Eles têm vários eventos, diversos, né? A gente tem visto aqui Hackathon, Emotec, um projeto atrás do outro, eles não param mesmo de fazer. Olhem lá, se candidatem, venham ver, marque um dia para vir visitar, fazer uma aula especial. A escola está para você à sua disposição. Vou ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Curta, compartilha, comenta, dê dicas para a gente do que você quer ouvir e conhecer mais da nossa comunidade FMU FEANFAAN. Um beijo grande para você. Obrigada, até o próximo.